Muito bem, vamos então continuar resolvendo questões da banca CESP e vamos então fazer mais uma prova. Agora vamos para uma prova de nível médio, também recente, uma prova bem recente aí da banca CESP. Vamos começar, como sempre, fazendo a leitura do texto, porque é assim que a gente enriquece o nosso vocabulário. Assim como cidadania e cultura formam um par integrado de significações, cultura e territorialidade, são, de certo modo, sinônimos. A cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, é herança, mas também um reaprendizado das relações profundas entre o ser humano e o seu meio, um resultado obtido por intermédio do próprio processo de viver. Incluindo o processo produtivo e as práticas sociais, a cultura é o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo, do qual é o cimento. É por isso que as migrações agridem o indivíduo, roubando-lhe parte do ser, obrigando a uma nova e dura adaptação em seu novo lugar. Desterritorialização é frequentemente outra palavra para significar alienação, estranhamento, que são também desculturização. Esse processo é também o que comanda as migrações que são, por si sós, processos de desterritorialização e, paralelamente, processos de desculturização. O novo ambiente opera como uma espécie de detonador. Sua relação com o novo morador se manifesta dialeticamente como territorialidade nova e cultura nova, que interferem reciprocamente, mudando paralelamente territorialidade e cultura e mudando o ser humano. Olha aí um texto que está mostrando aí o quanto que é ruim, né, você tirar uma pessoa da sua região, do seu local, você está arrancando não só o território daquela pessoa, mas também a cultura daquela pessoa. Muito bem, vamos direto aí para a primeira questão. A relação da cultura com a cidadania e a territorialidade constitui a ideia central do texto, que é predominantemente argumentativo. É verdade que o nosso texto é argumentativo, ele está mostrando para a gente, na opinião dele, o quanto que é ruim extrair, né, tirar uma pessoa do seu local, do seu território e colocar em outro, né, as migrações, e mostra o quanto que isso é ruim, porque não é só desterritorializar, é desculturalizar também as pessoas. Beleza? Então, não é verdade que o assunto principal do texto é a relação da cultura com a cidadania e a territorialidade. Não é esse. O assunto principal do texto é a migração, é tirar a pessoa do seu local para outro local e ele mostrou sabiamente o quanto que isso é ruim. Então, essa primeira parte aqui está errada. É essa primeira parte aqui que está errada. Não é isso que é o centro do texto. O centro do texto é a migração. E o texto é, sim, predominantemente argumentativo, está mostrando uma opinião justamente sobre essa migração. Bom, então a primeira questão você vai marcar como errada, uma questão de certo e errado, né? É uma prova de certo e errado, a primeira você marca aí como errado. O segundo período do primeiro parágrafo apresenta um argumento a favor da afirmação de que cultura e territorialidade são sinônimos. O segundo período do primeiro parágrafo. O que é período? Você lê aí, começa a leitura do primeiro parágrafo, achou o primeiro ponto, acabou o primeiro período. Daí em diante começa o segundo período. Então, a cada ponto é um período, beleza? A cada ponto é um período. Então, bora lá. É verdade que o segundo período do primeiro parágrafo representa um argumento a favor da afirmação de que cultura e territorialidade são sinônimos? Vamos lá. Primeiro ele diz que é isso, né? Que cultura e territorialidade são sinônimos, beleza? Agora vamos ver se isso aqui é um argumento a favor dessa ideia. Então, eu acabo de te afirmar que cultura e territorialidade são sinônimos. E aí eu quero provar isso. A cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, é herança, mas também um reaprendizado das relações profundas entre o ser humano e o seu meio. O seu meio é o seu território. Um resultado obtido por intermédio do próprio processo de viver. Pessoal, é verdade que isso aqui
é um argumento para mostrar que cultura e territorialidade são sinônimos, são a mesma coisa. Porque ele diz que a cultura é herança, sim, mas é um reaprendizado das relações profundas entre quem? Entre o ser humano e o meio, o seu território. Bacana, não é? Então pode marcar aí a questão 2 como certa. A questão 2 está certa. Os sentidos do segundo período do primeiro parágrafo, esse que a gente acabou de ler aí, seriam alterados, embora sua correção gramatical fosse mantida, caso o segmento, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, fosse deslocado, cuidado aqui, pessoal, fosse deslocado para o início do período, colocando aqui no início do período, reescrevendo seu trecho tal, da seguinte maneira. É outra questão grande, né? Você reparou que é uma questão de reescrita de frase, é uma questão de reescrita de frase, mas ele, no final das contas, é isso. Ele está transformando isso nisso. Tá bom? Vamos lá? A cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, é herança. Forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, a cultura é herança. Olha que interessante. Tudo isso aqui, ó, forma de comunicação do indivíduo com o universo, é o aposto de cultura. É o aposto, né? O que é aposto? Uma informação a mais sobre um tema anterior. Então, a cultura é herança. Essa é a frase, né? A cultura é herança. A cultura é herança. Eu dou uma informação a mais sobre essa cultura. Ó. O que é cultura? Forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo. Ah, tá, beleza. Foi uma explicação sobre um tema anterior. Esse aposto, quando vem no início da frase, a pessoa duvida que é aposto. Porque aposto não é um termo da oração que se refere a um termo anterior? É. E como é que ele vem no início da frase? A pessoa escreve do jeito que ela quiser, né? Então, a forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, a cultura é herança. Então, isso tudo não é uma informação sobre a cultura? A cultura é herança. O pessoal não mudou nada aqui, nem sentido, nem gramática, mas a questão diz que os sentidos do primeiro parágrafo seriam alterados. Que os sentidos seriam alterados, e não é verdade, eles não foram alterados. Só houve uma modificação. O aposto foi para o início da frase. Pode isso? Pode, língua portuguesa é a língua mais rica do mundo. Não mudou aí o sentido de jeito nenhum, não mudou gramática, tá bom? Só aproveita para anotar que essa parte do meio aí é um aposto, porque é uma informação a mais sobre um termo anterior. Os sentidos do texto permitem afirmar que o termo desculturalização, não, desculturização, foi empregado com sentido de aculturação. Pesada essa questão, né? Você tem que saber que desculturização, nesse texto aí, foi mostrado que era tirar a cultura de alguém, e é isso mesmo, né? Aculturação é tirar essa cultura de alguém. Estão sim empregados com o mesmo sentido, pode marcar aí. Faltou a gente dizer que a terceira está errada, né, pessoal? A terceira está errada porque disse que os sentidos seriam alterados e não foi, tá? O sentido não foi alterado. Então a terceira está errada por isso, né? Porque disse que os sentidos seriam alterados e você acabou vendo que o sentido não mudou nada. A quarta questão está certa. Desculturização foi empregada com o sentido de aculturação. Eu pego o que você tem e jogo fora. Né? Você que se vire lá para se culturar de novo. É brincadeira. Então tá certo a quarta questão. O emprego da expressão é que, no quarto período do primeiro parágrafo, enfatiza que as migrações agridem o indivíduo pelas razões expressas no segundo e no terceiro período desse mesmo parágrafo e não por outras quaisquer. Armaria. Então tá, bora lá. Esse pedaço está no quarto período. Né? Uma informação que está no quarto período enfatiza que as migrações agridem o indivíduo pelas razões expressas no segundo e no terceiro período. Vamos lá. Período da onde? Do primeiro parágrafo. Ainda estamos lá no primeiro parágrafo ainda. É aquele primeiro, mesmo pedaço. Olha onde está o EQ, ó. É.
que. Olha onde está o é que. Desterritorialização é, frequentemente, outra palavra para significar alienação, estranhamento, que são desculturização, que são também desculturização. Mas espera aí, é esse aqui. Bora contar os períodos aqui, bora contar os períodos, pessoal. Me ajuda aí, ó. Dois, três. Ah, não. Não é esse aqui não. Olha, patetice. Se você estava na aula ontem, eu espero que você esteja vendo esse vídeo hoje e está vendo que nós falamos besteira ontem, não foi? A tosse atrapalhou demais ontem, não foi? Não é esse aqui não, tá, pessoal? É esse aqui, ó. É por isso que aí, poxa, dá para marcar, agora sim dá para marcar com certeza certa que esse último pedaço realmente é uma confirmação do que se escreveu aqui para cima. Uma confirmação do que se escreveu aqui para cima. Até porque veio é por isso, pessoal. Poxa, estava bem bacana a questão, né? Que bom. Eu espero que você esteja aí entronizado com esse texto e agora esteja entendendo que a gente está falando desse aqui, bem aqui, tá? É que, não é esse aqui de baixo, não. Esse aqui era o quinto período. A gente eu errado ontem, tá bom? Espero que você esteja aí consertando o seu pensamento. É por isso que as migrações agridem o indivíduo, roubando-lhe parte do ser, obrigando a uma nova e dura adaptação em um novo lugar. Então, é por isso que ó, a palavra isso se refere a tudo que foi dito antes. Agora você vai entender por que que está escrito assim, ó. Por que que está escrito, não, daí é aqui ainda, né? Por que que está escrito no segundo e no terceiro parágrafo, não em outro qualquer, e não em outro qualquer, porque o isso se refere justamente ao que vem antes, segundo e terceiro parágrafo. Agora sim você marca com consciência que a quinta questão está corretíssima. A quinta questão está corretíssima, tá bom, pessoal? Corretíssima, porque é verdade. Esse aqui, ó, é por isso que, ó, né? É como se você estivesse confirmando que é por isso que você acabou de dizer que acontece tal coisa, né? Maravilha. Muito bom. Com relação aos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens que se seguem. Seria mantida a coerência do texto se a oração tal fosse substituída por e também por, incluindo o processo produtivo e as práticas sociais, por incluir o processo produtivo e as práticas sociais, como inclui o processo produtivo e as práticas sociais, pessoal, os três dão ideia de causa. Os três estão introduzindo uma mesma ideia de causa, o que a gente não está lendo lá, não precisa ir lá ler, tá? É uma ideia de consequência. Então, incluindo o processo produtivo, acontece tal coisa. Por incluir o processo produtivo, acontece tal coisa. Como inclui o processo produtivo, acontece tal coisa. Perfeito. Os três têm a mesma ideia de causa. Questão 6 está perfeita. Roubando-lhe parte do ser, a forma pronominal lhe transmite ideia de posse, indicando que as migrações roubam parte do ser dos indivíduos. Olha aí, olha que bacana, pessoal. Você sabia que o lhe tem três empregos? Você sabia disso? Você não sabia? Pois deixa eu falar para você. O se, o lhe tem três empregos. É isso mesmo. Deixa eu só te mostrar aqui rapidinho. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho que eu quero te mostrar essa história aí, porque nós estamos em ritmo de revisão e se você está no vídeo até aqui é porque você quer aprender alguma coisa, não é mesmo? Eu sempre acho que não importa se tem duas, se tem uma ou duas visualizações, né? Se tem uma ou duas visualizações. Quem viu é porque quer aprender, não é? Então, por isso que a gente para e faz essas anotações. Vamos lá? Vem comigo aqui, ó. Emprego
Opa, calma. Emprego da palavra lhe. Você conhece o Júlio lá do Todo Mundo Odeia o Chris? Conhece? Ah, vai dizer que é só eu que assisto essa série, aí, tá? O Júlio tem dois empregos, né? O Júlio tem dois empregos e a palavra lhe tem três empregos. Três. O primeiro e principal emprego dele é de objeto indireto. Sabe que objeto indireto é a resposta da pergunta quem, ou da pergunta de quem, a quem, em quem, feitas depois de um verbo. Então, olha só, objeto indireto também é chamado de complemento verbal, viu? Complemento verbal. Então, por exemplo, ó, entreguei-lhe meu coração. Entreguei-lhe meu coração. Você sabia que você sabia que quem entrega alguma coisa a alguém? Quem entrega alguma coisa a alguém. Então você só vai fazer as perguntas, ó. Eu entreguei o quê? Eu entreguei o quê? E aí a resposta é meu coração. É o nosso complemento verbal chamado objeto direto. É ou não é? Objeto direto. Só quero que tu anote que objeto direto também é complemento verbal, tá? Também é complemento verbal. Bom, o segundo emprego do, do lhe é complemento nominal. Ah, tá. Faltou fazer o mais importante, né? Peraí. Quem entrega alguma coisa a alguém, né? Então eu entreguei a quem? Eu entreguei a quem? E qual é a resposta, pessoal? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Quem entrega alguma coisa a alguém. Quem entrega alguma coisa a alguém. Eu entreguei o quê? Meu coração. Então, meu coração, você já sabe que é objeto direto. Objeto direto também é complemento verbal. Mas eu entreguei a quem? A alguém. E esse alguém está representado pelo lhe. Então, esse lhe é o nosso objeto indireto. Tá bom, pessoal? Isso aqui tá tranquilo para você? É o principal emprego do lhe. É o principal emprego do lhe. É o principal emprego do lhe, ó. Eu entreguei o quê? Meu coração. Eu entreguei a quem? A alguém. Esse alguém é o lhe, está representado pelo lhe, é o nosso objeto indireto. Até aí, tudo bem? Você tá anotando? Quer tirar o print? Tira o print e guarda no âmago do teu cérebro. O segundo emprego do lhe é complemento nominal. Se você me ajudar, eu ser-lhe-ei eternamente grato. Se você me ajudar, eu ser-lhe-ei eternamente grato. Quer dizer, eu serei grato a quem? Eu serei grato a quem? A resposta é a você que está representado pelo lhe. Ó, se você me ajudar, eu ser-lhe-ei eternamente grato. Esse lhe, então, é o nosso complemento nominal, simplesmente porque a pergunta foi feita depois da palavra grato. A palavra grato não é verbo, né? É um nome, então é por isso que a resposta é complemento nominal. Beleza? Tranquilo? O terceiro emprego do lhe é onde ele faz um bico. Ele faz um bico, sabe de quê? De adjunto adnominal.
adnominal. Esse é o terceiro emprego do lhe. Ele faz um bico de adjunto adnominal, que é quando realmente ele está indicando posse. Olha aí, ó. Quero beijar-lhe a boca. Quero beijar-lhe a boca? Como assim? Quero beijar-lhe a boca. Ora, eu quero dizer que eu quero beijar a sua boca, não é? Quero beijar a boca de alguém. A boca de alguém. Beleza, pessoal? Então, ideia de posse. Toda vez que você perceber que o lhe está indicando posse, né, a boca de alguém, esse de alguém aqui está representado pelo lhe. Por isso que ele é adjunto adnominal. Beleza? Esse lhe, então, vai ser adjunto adnominal. Fechou? Tá aí para você guardar. Bora guardar os dois quadros? Vamos lá de novo. Primeiro emprego principal da palavra alheia qual é? Objeto indireto, que é quando responde pergunta a quem depois de um verbo. Por exemplo, entreguei-lhe meu coração. Entreguei o quê? Meu coração, que inclusive é objeto direto. Entreguei a quem? A alguém, representado pelo lhe, objeto indireto. Não esquece que complemento verbal é tanto objeto direto quanto objeto indireto. O segundo emprego do lhe é complemento nominal, ou seja, quando você responde a pergunta a quem depois de uma palavra que não é verbo. Se você me ajudar, eu ser-lhe-ei eternamente grato. Eu serei eternamente grato a quem? A você. Está representado pelo lhe. O lhe, então, vai ser complemento nominal. E, por último, o terceiro emprego do lhe é quando ele representa uma ideia de posse, indica uma ideia de posse. E aí ele vai ser chamado de adjunto adnominal. Quero beijar-lhe a boca? Como assim quero beijar-lhe a boca? Quer dizer, quero beijar a sua boca, beijar a boca de alguém. Então, esse de alguém representado pelo lhe vai ser o adjunto adnominal. Fechou? Agora você já sabe aí os três empregos do lhe. Tá bom? Legal, né? Pronto, vamos voltar lá para a nossa prova para a gente continuar respondendo as nossas questões. Roubando-lhe parte do ser, o lhe transmite ideia de posse, indicando que as migrações roubam parte do ser dos indivíduos. Olha aí, roubando-lhe parte do ser, roubando a parte de alguém. Roubando a parte de alguém. O de alguém está aqui representado pelo lhe. Questão 7 está corretíssima. Questão 7 está corretíssima. Beleza? Vamos lá. Nesse trecho aqui, a substituição de do qual por de que prejudicaria a correção gramatical do texto. Vamos lá. A cultura é o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo do qual é o cimento. A cultura é o que nos dá a consciência de pertencer ao grupo do qual é o cimento. Quem é que é o cimento? É a cultura, viu, pessoal? A cultura é o cimento. A cultura é o cimento desse grupo. Se eu trocasse por de quê, tava certo, né? O cimento é o cimento de quê? Ah, não, não, tá ok, entendi agora. A cultura é o cimento de quê? Não, mas tá certo, pessoal, dá para trocar o do qual, dá para trocar o do qual pelo de quê de boa, sem problema nenhum. Ah, tá, mas aqui tá dizendo que prejudicaria. Entendi agora. Não vai prejudicar, não, não vai prejudicar, vai continuar sendo a mesma coisa. A cultura é o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo, do qual é o cimento. Quem é que é o cimento? É a cultura. A cultura é o cimento. Se eu tivesse escrito de quê? A cultura é o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo, de que é o cimento. Quem é o cimento? A cultura é o cimento do grupo. Tá certo, sempre não vai modificar nada. Ai, ai, decide se está certo ou se está errado.
prejudicaria a correção gramatical do texto. Não vai prejudicar a correção gramatical do texto nem o sentido. A correção vai continuar certa, a questão vai continuar certa e o sentido não muda. Então é por isso que a questão 8 está errada, porque não vai prejudicar a correção gramatical do texto. Beleza? Maravilha. Questão 9. A oração tal está empregada entre vírgulas porque tem caráter explicativo. Vamos lá, vamos lá. Segundo parágrafo, que comanda as migrações. Está bem aqui, ó. Esse processo é também o que comanda as migrações. Eita, pessoal, presta bem atenção. Eu não sei se eu já te falei, mas toda vez que dá para trocar o ó por aquilo, aquele, ou mesmo pela palavra isso, significa que o ó é pronome demonstrativo e que a palavra que vem logo em seguida é pronome relativo. E olha a maldade, ele está falando da vírgula, a vírgula não tem nada a ver com essa história. A vírgula não tem nada a ver com essa história, porque a vírgula está aqui por causa do também. Quer ver? Tira o também daí. Tira o também e leva as vírgulas. Olha como é que vai ficar. Esse processo é o que comanda as migrações. Esse processo é o que comanda as migrações. O também pode ser retirado daí de boa, ele é só uma palavra expletiva, não é mesmo? Só uma palavra expletiva, não precisava estar aí. E essas vírgulas, né? Essas vírgulas aí estão sobrando. Então, o que acontece? Você tem aqui, na verdade, um o que é pronome demonstrativo, o que é pronome relativo, sem vírgula antes. A ideia aqui é de restrição e não de explicação. Mas não é aqui que é para olhar para a vírgula. A vírgula está aqui só para marcar a presença da palavra também. A vírgula está aqui para marcar a presença da palavra também. Não tem nada a ver com explicação. Questão 9 está errada. Questão 9 está errada. Questão 10. A inserção de uma vírgula logo após a palavra assim, no início do primeiro parágrafo, manteria a correção gramatical e a coerência, o sentido do texto. Vamos lá. É claro que não dá para colocar uma vírgula bem aqui, né, pessoal? Assim como cidadania e cultura formam um par integrado de significações, cultura e territorialidade são, de certo modo, sinônimos. É o assim como que está dando essa ideia aí de comparação, não é? É o assim como que está fazendo uma ideia aí de comparação entre cidadania e cultura ser sinônimo e cultura e territorialidade também ser sinônimo. Uma ideia de comparação. Como é que eu vou colocar uma vírgula depois da palavra assim, pessoal? Não dá, né? Não dá. Questão de pontuação é uma questão quase que de raciocínio lógico, né? Questão 10 está totalmente errada. E a questão 11 em diante já não é mais questão de português. E eu sei que você está estudando também os outros assuntos que não são só português, não é? Mas hoje nós vamos ficar aí com as questões de português. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e também tenha interesse em divulgar para outras pessoas que talvez não tenham acesso a um cursinho e não consigam pagar aí um valor até mesmo simbólico. Então, o que é que elas fazem? Elas entram aí no canal e vão vendo todos os vídeos que estão aí para trás e aprendendo um pouco mais sobre a nossa querida e amada língua portuguesa. Aproveita e curte também, se inscreve e compartilha. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Valeu!